Marcos 1:35. O título do nosso estudo hoje é Evangelismo, uma necessidade do mundo, uma missão da igreja. Evangelismo, uma necessidade do mundo, uma missão da igreja. Irmão José, de onde você tirou esse título? Que o evangelismo é uma necessidade do mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele viu uma multidão e ele ficou profundamente compadecido, porque ele disse: eu vejo que eles são como ovelhas que não têm pastor. Então ele passou 3 dias seguidos pregando a palavra de Deus àquela multidão, e somente depois ele multiplica pães e peixes. O Senhor Jesus Cristo disse que grande é a seara. O que é seara? Um ambiente de trabalho. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao dono da seara que envie ceifeiros para a sua obra. Então, o evangelismo, irmãos, é uma necessidade do mundo. Em Mateus 28, versículo 18, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ao se despedir dos seus discípulos, afirmou: todo o poder e toda a autoridade foi-lhe dado nos céus e na terra. E ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é uma necessidade de toda criatura, do mundo inteiro, ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E ele disse: ensinando-vos a guardar tudo, obrigado meu irmão, que eu tenho ensinado a vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele nos dá uma promessa consoladora em meio a essa missão, que não é fácil, pregar um evangelho verdadeiro no mundo caído. Ele disse: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui nós vemos no capítulo 1, no verso 35, irmãos, o Senhor Jesus Cristo iniciando o seu dia. A Bíblia diz assim, Marcos 1:35, e levantando-se de manhã muito cedo. Isso significa prioridade. Isso significa uma pessoa que está vivendo de forma sóbria, uma pessoa que não está desapercebida, uma pessoa que sabe os perigos do caminho. E Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso referencial, é o nosso mestre, é o nosso Senhor. A Bíblia diz: aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou, necessariamente, levantando-se de manhã muito cedo. Martinho Lutero dizia: eu não permito que um passarinho cante antes que eu louve ao meu Deus. Martinho Lutero tinha essa prática de iniciar o seu dia com a vida de comunhão com Deus. O próprio salmista Davi, ele disse: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então Jesus se levanta muito cedo, estando ainda escuro, provavelmente de madrugada. E aqui ele nos ensina, ele saiu, ele foi para um lugar deserto, e ali orava. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Jesus vivia o que pregava, e pregava o que vivia. Como ele nos ensina a orar em Mateus 6,6? Quando vocês forem orar, feche a porta do seu quarto em secreto, ore ao teu pai em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus Cristo, ele vai para um lugar deserto, e ali ele orava. E nós precisamos aprender uma lição aqui, irmãos. Na semana passada nós falamos sobre a oração, e toda ação deve ser precedida pela oração.
quando não oramos, antes de fazer as nossas escolhas, nós iremos arcar com as consequências dessas escolhas. A Bíblia diz: não se engane o homem. O que você plantar, você vai colher. Então, antes de falar qualquer palavra, antes de fazer qualquer coisa, antes de estar diante da face dos homens, eu e você precisamos estar diante da face de Deus. Porque a Bíblia diz que de toda palavra frívola que os homens disserem, toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Então nós precisamos estar o tempo todo em comunhão com o Pai, em oração, em espírito, para que possamos falar como nosso amado irmão John Bunyan. As pessoas diziam que se cortasse John Bunyan, saía versículos bíblicos, porque ele não falava nada que não estivesse de acordo com as Escrituras. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos orar. Jesus amava ir para um lugar deserto e orar. Esse era o seu prazer. Quem aqui já ouviu falar de hobby? Muitas pessoas têm um hobby. Algumas pessoas têm um hobby de correr. Qual o seu hobby? Outras pessoas ir na biblioteca e ler livros. Então, a forma que os evangelistas descrevem o ato de Jesus se retirar para um lugar deserto e orar, não que isso era um hobby, mas o que eu falo é, isso era o que dava prazer a Jesus. Como se Jesus estivesse fazendo o que ele mais amava, se deleitar nos braços do Pai em oração, receber direcionamentos do Pai em oração, ouvir a voz do Pai em oração, conversar com o Pai que está nos céus em oração. E aqui nós vemos que começar o dia sem comunhão com Deus é sair desarmado e despreparado para batalhas titânicas que serão travadas contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. Sabe qual? Quando a Bíblia fala, o mesmo Davi que disse: eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. A Bíblia diz que quando Davi caiu em 2 Samuel 11, ele acordou já de tarde. Ele perdeu esse hábito de dar prioridade a Deus em oração. E no tempo que os reis deveriam sair para a guerra, Davi acordou já pela tarde. Então ele caiu na maior cilada da vida dele. Satanás peneirou Davi e fez ele sofrer muito, a tal ponto dele dizer: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Então, imite a Jesus, valorize a oração. Antes de fazer qualquer coisa, Pai, vai na minha frente. Senhor, me guia. Senhor, me dirige. Senhor, fala comigo. Senhor, que eu esteja onde o Senhor quiser que eu esteja. Vai na minha frente, Jesus. É assim que Jesus começa, irmãos, o seu dia, em oração. Ele ia para um lugar deserto e ali orava. Eu e você, irmãos, não estamos em casa. Eu e você estamos no campo de batalha. Nós temos 3 inimigos poderosos. O mundo inteiro jaz no maligno, irmãos. O mundo inteiro jaz no maligno. Você tem um inimigo poderoso dentro de você e eu também. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é corrupto, é perverso. E existe um ser que há 4.000 anos, mais de 4.000 anos, vive rodeando a terra e passeando por ela. E é capaz de preparar para mim e para você uma astuta cilada, como preparou para Davi, quando ele abandonou essa prioridade a Deus em oração. Mas Jesus Cristo nos ensina essa rica lição. John Bunyan dizia: batize o seu coração em devoção antes de avançar para a correnteza dos afazeres diários. Comece o seu dia
orando e buscando a face de Deus. Não comece o seu dia, irmãos, despreparado, porque os dias são maus. Não comece o seu dia sem a armadura de Deus. Às vezes as pessoas não dão tanta importância à principal ferramenta, peça da armadura de Deus, que é a oração. A oração é a peça de ligadura da armadura de Deus. O que conecta todas as peças da armadura de Deus é a oração. Quando Paulo fala da armadura de Deus, ele está nos convidando à apropriação das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus por meio da oração. E você se apropriar das verdades de Deus em oração. Então, antes de fazer qualquer coisa, irmãos, ore. Ore muito. Grave essa frase: toda ação deve ser precedida pela oração. Porque a Bíblia diz que Satanás ele está esperando só uma oportunidade, só uma brecha para nos destruir, para nos fazer tropeçar. O apóstolo Pedro, antes de falar sobre a sagacidade de Satanás, ele fala, meu amado irmão Reginho, sobre a importância de não andarmos ansiosos. 1 Pedro 5,7, Pedro vai dizer assim: lançando sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Logo depois, Pedro vai dizer: sede sóbrios. Por que ele fala isso, sede sóbrios? Porque quando você está ansioso, você está fora de si. Você não está apto a tomar as decisões corretas. Então, por que o nosso dia deve começar em oração? Porque nossa ansiedade deve estar toda colocada nos pés de Jesus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. O que é que está tirando a sua paz? Abra o seu coração e conte para Jesus. Não andeis ansiosos por motivo algum, antes em tudo apresente diante de Deus as suas petições com súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Só depois ele diz: sede sóbrio, irmão, sede sóbrio, cuidado com as suas escolhas e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, ele vive ao derredor, esperando uma oportunidade para tragar a sua fé, para destruir você, para fazer você pecar contra Deus. Então aqui no verso 35, Jesus se levanta, vai para um lugar deserto e ele ora, e ele nos ensina aqui a raiz de todo evangelismo. Todo evangelismo ele nasce nesse lugar deserto, em oração. O começo do evangelismo, irmãos, não é sair pregando, sair fazendo obras sem direcionamento do Pai. O começo do evangelismo é a oração. O começo da missão é a oração. Porque todo missionário é um enviado. E para que ele seja enviado, ele precisa antes ter recebido a ordem do seu Senhor. Então todo evangelismo começa em oração, porque evangelizar é um campo de batalha. De nada adianta nossas palavras no evangelismo sem o poder e a ação soberana do Espírito Santo agindo no interior das pessoas que irão ouvir a mensagem. Nós podemos levar as palavras aos ouvidos, mas só o Espírito Santo pode pode fazer descer as palavras do ouvido para o coração. Só o Espírito Santo quebra os corações. Então Jesus aqui ele nos ensina que toda missão começa com oração. Você tem vontade de evangelizar? Ore, apresente a Deus esse desejo e persista em oração. E todo cristão ele tem desejos de evangelizar, porque nenhum cristão quer chegar no céu sozinho. Ele sempre quer chegar no céu acompanhado, porque
a evidência de que ele se sente amado por Deus, que ele foi amado por Deus, é que ele reflete esse amor que ele sente por Deus e que Deus sente por ele em amor ao seu próximo. João vai dizer: como você pode amar um Deus que você não vê? Ou seja, eu amo a Deus, sou apaixonado por Jesus, mas você não ama o seu irmão que você vê. Como pode isso acontecer? João vai dizer: a pessoa que age dessa forma, ele é um mentiroso, ele não ama a Deus. Então, se você foi alcançado pela graça, você entende que o seu propósito aqui na terra é conhecer a Cristo, se relacionar com Cristo, pessoalmente, intimamente com Jesus Cristo, e tornar Cristo conhecido, para que outras pessoas também se relacionem com Jesus Cristo. Então aqui, a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que Jesus Cristo inicia o seu dia com oração, inicia a sua jornada com oração, deixando-nos o exemplo. Antes de fazer algo, eu vou repetir isso, apressadamente, faça uma pausa, ore mais um pouco. A Bíblia diz em Provérbios 19:2 que o que se apressa com os seus pés erra o caminho, que não é bom agir sem refletir. Sabe como a Bíblia diz que Judas se suicidou? Lá em Atos 1, a Bíblia diz que Judas, precipitando-se, se enforcou. Então ore, apresente a Deus em oração. Verso 36, irmãos: e seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Então perceba, Jesus estava diante da face do Pai em oração. Os discípulos estavam diante da face dos homens. Perceba a diferença, irmãos, aqui entre Jesus e os discípulos. Jesus está diante da face de Deus, está diante da presença de Deus, e os discípulos, eles acordam e eles vão para a presença dos homens. E nós ou estamos na presença de Deus, ou estamos na presença dos homens. Nós ou estamos descansando, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, ou estamos buscando refúgio na sombra do Egito. Então aqui, enquanto Jesus estava perante a face de Deus em oração, os discípulos estavam diante da face dos homens. Como foi que Elias se apresentou ao rei Acabe? O Deus perante cuja face eu estou. Essa é a coisa mais fundamental de todas. Nós estamos sempre na presença de Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aqui no verso 36, e seguiram-no Simão. Eles foram até Jesus, e Jesus estava no lugar secreto orando, e todos se admiravam com a vida de oração de Jesus. Em Lucas 11:2, eles pedem a Jesus: mestre, ensina-nos a orar. Porque todos ficavam impactados como Jesus orava, e como ele era atendido em suas orações, como a oração de Jesus era eficaz. E seguiram-no, foram até Jesus, Simão e os que com ele estavam. Perceba, irmãos, Simão era um líder nato. Por isso Marcos aqui, muito provavelmente dizem que o Evangelho de Marcos é uma narrativa de Pedro. Pedro estava narrando e Marcos estava escrevendo. Dizem que João Marcos, ele era filho na fé de Pedro. E por que Simão aparece aqui? Provavelmente ou Pedro estava narrando, ou para dar ênfase a este homem que sempre ocupava uma posição influenciadora de liderança sobre os demais. Simão Pedro. Por isso que diz aqui, e seguiram-no Simão. Simão lidera essa busca até Jesus, porque Simão tinha essa capacidade influenciadora sobre os demais. Por isso aqui que
Marcos coloca, e seguiram-no Simão. Perceba que Simão sempre vinha na frente. Simão sempre falava na frente. Simão sempre era o porta-voz dos discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que és Elias, Jesus perguntou, né? Outros dizem que és Jeremias. Outros dizem que és um dos profetas. E vocês, meus discípulos? Quem dizem vocês que eu sou? Simão então responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então perceba, Simão sempre falava na frente. Simão sempre ocupava essa posição de proeminência, sempre tomava a iniciativa. E Pedro disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram que eu sou Cristo, Salvador do mundo, mas foi o meu Pai que está nos céus. Pedro, você é um fragmento de pedra, Pedro. Sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, a pregação do evangelho. O que ligardes na terra, será ligado no céu. O que desligardes na terra, será desligado no céu. Toda vez que o evangelho é pregado, a porta do céu se abre, e a oportunidade de pecadores passarem da morte para a vida, por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Pois sem arrependimento não há remissão de pecados. E sem fé não há remissão de pecados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui, irmãos, nós vemos e seguiram no Simão. Simão estava sempre na frente, sempre impulsivo, sempre falando como porta-voz deles. Foi Simão que perguntou, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Com a peixeira na cintura. Até 7, Senhor. E a peixeira estava lá. Jesus, não, Pedro, não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Senhor, aumenta-nos a fé. Então sempre você vai ver a figura de Pedro. Jesus leva Pedro, Tiago e João para uma das experiências mais bonitas e espirituais de todo o Evangelho. Que experiência foi? A experiência da transfiguração. Está lá em Mateus 17, verso 1. A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e eles subiram ao monte. E quando eles chegaram no monte, algo sobrenatural aconteceu. Jesus se transfigurou-se. O que significa transfigurar-se? Ele se revelou como Deus. Ele saiu da sua forma humana e entrou na sua forma divina de uma hora para outra, para mostrar que ele é 100% homem e 100% Deus. E de uma hora para outra, imagine, você vê, Jesus estava na sua frente, com aqueles vestidos longos, Jesus está na faixa de 30 anos, e de uma hora para outra você vê um homem com vestes resplandecentes na sua frente, brilhando, com a roupa muito branca, e do lado dele, duas figuras do Antigo Testamento, que aparentemente estavam mortos. Aí eu acho que Pedro ficou doido. Moisés e Elias. E a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, que ambos conversavam sobre a morte de Jesus. Ou seja, o coração do Evangelho é a morte de Jesus Cristo. Toda a Bíblia é cristocêntrica e aponta para o dia que o próprio Deus morreu numa cruz. Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre o momento da sua partida. Porque ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E Paulo diz, esse é o Evangelho que eu recebi do Senhor e que eu vos anuncio. E então Pedro, quando vê aquilo de forma sobrenatural, Jesus glorificado, Moisés do seu lado,
Elias do seu lado, Pedro então diz: Senhor, façamos 3 cabanas, uma para Moisés, outra para o Senhor, Pai, outra para Elias. Então, Jesus não abre a boca, mas o próprio Deus repreende Pedro do céu, como se estivesse dizendo: Pedro, fique em silêncio, meu filho, ore um pouco antes de falar, façamos 3 cabanas. Então a voz do céu brada, e Moisés e Elias desaparecem da frente de Pedro, Tiago e João, e a voz do céu paira sobre Jesus. Estava Pedro, Tiago e João olhando para Jesus. Moisés e Elias desapareceu, Jesus está transfigurado. Então vem uma voz bradando do céu: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Ou seja, Pedro, seja apto para ouvir e tardio para falar. Ouça mais, fale menos. Mas o que eu acho mais interessante, irmãos, é o amor que Jesus sentia por Pedro. É a paciência que Jesus sentia por Pedro. Na última ceia, na última Páscoa, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, quem é que toma a ousadia de dizer que não era para Jesus lavar? Pedro. Oi, Senhor, se o Senhor lavar meu pé, não, Senhor, não lava meu pé não. Jesus: Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Ah, Senhor, então agora me lava todo. Me dá um banho. Perceba como Pedro era tomado pelas emoções. O que vinha da telha, Pedro falava. E Jesus institui a ceia. Jesus se entristece muito, porque ele revela o traidor, Judas. Jesus fica muito triste. Ele diz, a Bíblia diz que ele se angustiou em seu espírito e disse: um dentre vós me trairá. Aí os discípulos começaram: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Jesus Cristo disse: aquele que eu der um pedaço de pão molhado, é este o traidor. E Jesus pega o pedaço de pão e coloca na boca de Judas. E de Judas: o que tendes fazer, faze-o depressa. E a Bíblia diz que imediatamente Satanás entrou em Judas e ele foi embora para vender a Jesus. Mas então, irmãos, Jesus Cristo disse: essa noite vai se cumprir a profecia de Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Quem se levanta como bonzão, como aquele que nunca vai trair Jesus? Pedro. Senhor, ainda que todos te neguem, todo mundo aqui pode te negar, Senhor, eu, Pedro, ó, a soberba precede a queda, jamais te negarei. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar, Pedro, 3 vezes. E foi dito e certo. Quando prenderam Jesus, quem foi o doido que tomou a iniciativa de cortar a orelha de Malco? Quem foi, irmãos? Pedro. Rapaz, Pedro está no céu pela graça, viu, meu irmão? Que ele andou 3 anos e meio com Jesus, e no momento que Jesus foi preso, ele tinha alertado a Pedro milhões de vezes: eu vou morrer, eu vou padecer, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. E quando Judas vem, dá um beijo em Jesus, eu acho que Pedro não se tocou direito, senão eu acho que ele ia dar uma espadada em Judas também. Mas quando Malco encosta em Jesus, Pedro age por emoção e corta a orelha de Malco. Jesus: Pedro, guarde a sua espada, Pedro. Quem com a espada fere, com a mesma espada será ferido. Pedro, você não sabe que eu tenho ao meu dispor 12 legiões de anjos. Eles não estão me matando, Pedro, eu estou me entregando por amor. E Jesus pega a orelha de Malco e cola a orelha de Malco.
para evitar transtornos com a bobagem que Pedro fez. Para que Malco não chegasse ferido e não acontecesse nada pior. Então perceba, irmãos, que Jesus Cristo tinha toda uma paciência com Pedro, todo um amor com Pedro. Mas Jesus tinha com Pedro uma coisa que o pastor Nizam pregou ontem. Deus corrige severamente. Deus repreende severamente quem Ele ama grandiosamente. Jesus expôs Pedro na frente de todo mundo, irmãos. Quando Jesus Cristo disse que era necessário que Ele morresse, que Ele sofresse, que Ele padecesse muito e entrasse na sua glória, Pedro começou a repreender a Jesus veementemente e a dizer: Senhor, de maneira nenhuma aconteça isso contigo. Jesus Cristo disse, a Bíblia diz que Jesus, fitando o olhar nos discípulos, repreendeu a Pedro. Como se Pedro estivesse aqui e Jesus estivesse olhando para os discípulos e dissesse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas você está preocupado com ambições humanas. Então perceba, irmãos, que Jesus Cristo, Ele teve toda uma paciência com Pedro, porque Pedro tinha essa liderança sobre os demais, e ele precisava ser o exemplo do rebanho. Ele mesmo diz isso, lá em 1 Pedro 5,2, ele diz que o pastor deve ser o quê? O modelo do rebanho. Por isso que Paulo fala a Timóteo que se um líder pecar, ele deve ser repreendido na presença de todos. De onde Paulo tirou essa verdade bíblica? Do que Jesus fez com Pedro. Para que a má influência dessa pessoa seja tirada do meio dos discípulos. Então perceba, irmãos, seguiram no Simão. Simão sempre vai na frente, irmãos. E Jesus sempre vai na frente de Simão. Quando Jesus ressuscita, qual é o recado que ele manda por Maria Madalena? Avise aos meus discípulos e a Pedro que eu estou indo adiante de vós para a Galileia. E Jesus chama Pedro pessoalmente para uma conversa. Eu fico imaginando, irmãos, como estava o coração de Pedro. A Bíblia diz que ele, caindo em si, chorou amargamente quando negou Jesus pela terceira vez. E Jesus olhou para ele. E Pedro já tinha voltado a pescar. Ele não queria mais nesse negócio de evangelizar, pescar homens. E Jesus vem até Pedro, chama ele para uma conversa e diz a ele: Pedro, você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. Jesus começa dizendo: Pedro, você me ama com amor de amigo? Você é meu amigo, Pedro? Você é leal a mim? Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Depois Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí na segunda vez ele pergunta assim: Pedro, você me ama com o amor que eu sinto por você? Com amor incondicional? Você me ama com amor ágape? Jesus Cristo disse: amo, Senhor. Jesus então pergunta para Pedro pela terceira vez: Pedro, você me ama mesmo com amor de amigo? Você é mesmo meu amigo, Pedro? Pedro então responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, porque eu nunca mais confio no meu coração. Quando eu pensei que eu não ia te negar, eu tive a pior queda. Eu neguei o Senhor 3 vezes, eu cheguei a praguejar e a jurar. Jesus estava jurando, Pedro estava jurando, que nunca conheceu a Jesus. E Jesus passa na hora e fixa o seu olhar em Pedro. E aí a Bíblia diz que quando Jesus olhou para Pedro, a face de Jesus quebrou a dureza do coração de Pedro. E ele, caindo em si, passou a chorar amargamente. Aí Pedro, por isso que Pedro responde: Senhor, tu sabes.
Eu confio agora, não no meu coração, mas eu confio no teu perdão, no teu amor. E Jesus disse: Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde você queria, Pedro. Você se vestia como você queria, Pedro. Mas quando você for mais velho, Pedro, outro te vestirá e te levará para um lugar que você não quer ir. E dizia isto Jesus a respeito do gênero de morte que Pedro iria glorificar a Deus. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por amor a Jesus. Então, Simão, sempre liderando, Simão vem até Jesus e diz: e seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Marcos 1:37. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Todos te buscam. Mas perceba, irmãos, como é importante a comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus e o temor a Deus nos liberta do medo de desagradar o homem para fazer a vontade de Deus. Pedro chega com os discípulos e diz: Senhor, está todo mundo te buscando. Todo mundo está atrás do Senhor. Mas Jesus estava fazendo o quê? Orando. Estava buscando a face de Deus. Estava diante de Deus em oração para receber o direcionamento de Deus para a sua vida. E então, irmãos, Jesus responde: e aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Então perceba, Jesus não é guiado, irmãos, pela vontade das pessoas. Ele é guiado pela vontade de Deus. E se você não for liberto do medo de desagradar os homens, você nunca vai servir a Cristo com inteireza de coração. Porque se você seguir a Cristo de... A Bíblia diz em Lucas 14:26 que Jesus Cristo disse: se alguém vem após mim e não aborrecer. O que significa aborrecer? Significa deixar a pessoa irada com você. E não aborrecer pai, mãe, esposa, filhos, filhas, maridos, e até a sua própria vida por amor de mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Se você quiser seguir a Cristo, se dispõe a seguir a Cristo, para o homem natural, as verdades de Cristo vai soar como loucura. Então, algumas decisões que Cristo vai pedir que você tome, vai ser a decisão oposta que os homens querem que você tome e que você mesmo quer tomar. Por isso que o primeiro convite de Jesus é a autonegação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e então me siga. Pois se você não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, vai ser impossível seguir a Jesus. Em Lucas 6:26, Jesus Cristo disse: ai de vós, quando todos vos louvarem, assim fizeram vossos pais, vossos antepassados com os falsos profetas. Então o que é que o falso profeta faz quando ele é confrontado a tomar duas decisões? Uma decisão, ele agrada a Deus e todo mundo fica contra ele. Outra decisão, ele desagrada a Deus e todo mundo aplaude ele. Ele toma a decisão de desagradar a Deus e todo mundo aplaude ele. Por isso que os falsos profetas arrebatam multidões. Mas Jesus, irmãos, ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando. Esse é o privilégio de estar diante da face de Deus em oração. Você está preocupado somente com o que Deus está pensando de você. Não importa o que as pessoas... O diagnóstico final das nossas vidas... Ou Deus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, ou Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Então perceba, irmãos, que a vontade humana, a vontade do Pai e a vontade humana sempre irão entrar em conflito. As pessoas estão buscando a Jesus para que Jesus fique com elas, e Jesus Cristo disse: eu tenho que pregar em outros lugares.
aonde o Evangelho ainda não foi pregado. E aqui, Jesus mostra, irmãos, a importância de pregar o Evangelho para quem nunca ouviu. Pregar o Evangelho para quem nunca ouviu. Olha, irmãos, os momentos que eu mais me senti cheio do Espírito Santo na minha vida foram os momentos que eu preguei o Evangelho para quem nunca ouviu. Aqui na igreja, por exemplo, irmãos, estou aqui pregando, mas aqui na igreja nós temos o amado pastor Nizam, que pode nos alimentar espiritualmente, e nos alimenta espiritualmente maravilhosamente. Mas existem pessoas, irmãos, que não conhecem nada do verdadeiro Evangelho, que nunca ouviram o verdadeiro Evangelho. Eu ouvi uma vez um videozinho bem legal de um pastor falando sobre missões, e ele falou isso, que muitas pessoas, ao conhecerem a doutrina reformada, queriam se tornar pastores e fazer seu nome grande, se tornar popular. E foi o pastor Pocher que fala nesse vídeo, se eu não me engano o nome do vídeo é Vá, Pregue e Morra. E ele disse, olhe, não procure competir com outras pessoas que já sabem mais do que você. Sabe quando você vai se sentir útil? Quando você estiver pregando em um lugar que não tem ninguém que possa apresentar a eles o verdadeiro Evangelho. Sabe, pessoas que nunca ouviram e vão ouvir o Evangelho, irmãos. Essa é a sensação mais prazerosa do mundo. O Evangelho de Jesus Cristo ser proclamado. E perceba, irmãos, que Paulo, ele sempre apontava para essa realidade. E Paulo sempre queria que as pessoas que ele evangelizasse não ficassem vinculadas a ele, mas se vinculassem a Cristo. Por que Paulo tinha esse desejo? Porque ele sabia, irmãos, que ele iria pregar para pessoas do mundo inteiro. Então, se uma pessoa estivesse vinculada a Paulo, quando Paulo fosse embora da igreja, essa pessoa iria embora. Ele plantou a igreja de Filipos, mas logo depois ele foi para Corinto. Passou um tempo em Corinto, mas logo depois ele foi para Éfeso. E ele vivia pregando a palavra de Deus. De tal maneira que ele falou aos coríntios, olhe, uns plantam e outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. O que Paulo está falando é, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o seu crescimento. Paulo está falando ali, Coríntios, quem plantou essa igreja foi Deus. Vocês precisam estar vinculados a Deus, e somente a Deus. Quando Paulo se despediu da igreja de Éfeso, a Bíblia diz que as pessoas choraram muito, porque Paulo caminhava com Cristo. Paulo era um homem de Deus. E só quem já teve comunhão com um homem de Deus sabe como isso é precioso. Mas, irmãos, nós temos que ter a nossa comunhão com Deus. Porque pode ser que em um determinado momento um homem de Deus nos seja tirado. E a gente vai precisar de maturidade espiritual para isso. O apóstolo Paulo, quando diz isso em Coríntios, ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Se nós não valorizarmos um homem de Deus, Deus pode tirá-lo das nossas vidas.
E eu te digo que vai fazer muita falta. Então, se você conhece um homem de Deus, valorize, irmão. Cuide, porque eles são raros. Ame. Se você tem algum irmão que te orienta na palavra de Deus, você tem um amigo de verdade. E a Bíblia diz que é amigo mais chegado do que o irmão. Então aqui, irmãos, nós vemos que Jesus Cristo, ele sente esse desejo. O próprio Pai o direciona a ir às aldeias vizinhas. Vamos abrir em Romanos 15, 20. Romanos 15, 20. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Outra coisa que eu estava meditando também é que muito dificilmente você vai ver uma igreja local com 2 pastores. Muito dificilmente. As cartas de Jesus, as igrejas do Apocalipse, como é que começa? Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. Para que 2 pastores, irmãos? Se a igreja já tem um pastor, é suficiente. Então, é o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho. Olha, não onde Cristo houvera sido nomeado. O que é que Paulo está dizendo aqui? O meu desejo é pregar para pessoas que nunca ouviram. Pregar para pessoas que não conhecem a mensagem da cruz, a mensagem do verdadeiro Evangelho. Olha o que ele diz: para não edificar sobre fundamento alheio. O que Paulo está dizendo é, uma pessoa já ouviu o Evangelho, ela já foi notificada. Mas existem pessoas ainda que nunca ouviram o Evangelho. E o meu desejo é pregar para elas, para que elas recebam a mesma graça que eu recebi. E que outras pessoas que eu já evangelizei e já deu fruto, receberam. Quando Jesus Cristo disse, vocês são a luz do mundo, não se pode pegar uma luz e colocar debaixo da mesa, é justamente isso. Deus não salva ninguém para deixar essa pessoa se escondendo. Quando Deus salva uma pessoa, Ele salva essa pessoa para que ela possa iluminar a outros com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui Paulo diz, eu não quero edificar sobre fundamento alheio, eu quero procurar pessoas que nunca ouviram. Você já procurou, irmão, alguém que nunca ouviu o Evangelho? E disse, olha, uma das coisas que mais atrapalham o evangelismo, sabe o que é? O pragmatismo. O desejo de ser bem-sucedido. O desejo de ser aceito. Jesus Cristo nos deu uma ordem, pregue o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é glorificado tanto naqueles que recebem e são salvos, como o Evangelho é glorificado naqueles que o rejeitam. Nós não pregamos o Evangelho tendo em vista somente a conversão dos pecadores, mas em primeiro lugar nós nos esforçamos para pregar para a glória de Deus. E se ninguém se converter com a pregação do Evangelho, Deus foi glorificado, se o verdadeiro Evangelho foi pregado. Então, nós vemos aqui, irmãos, que você e eu devemos procurar, principalmente nesses momentos, pregar para pessoas que não ouviram, chamá-las ao arrependimento, chamá-las à fé, chamá-las ao verdadeiro, a verdadeira conversão e a fé em Cristo Jesus. Apresentar Cristo para quem nunca ouviu falar dele. Essa é a sensação mais prazerosa do mundo. Você ser um instrumento de Cristo na salvação de pessoas que ainda não conhecem a Cristo.
Então pregue o Evangelho. Procure uma pessoa que nunca ouviu e fale de Jesus. Fale do que você tem recebido aqui. Fale do que você tem aprendido. Fale sobre a mensagem da cruz. Fale sobre a necessidade de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, de seguir a Jesus. Fale sobre a necessidade de arrependimento, de abandono da justiça própria. Fale da necessidade de vir a Cristo de mãos vazias, dizendo: nada em minhas mãos eu trago, Senhor, somente a tua cruz eu me agarro. Fale que somos pecadores, que Deus é santo e que há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Pregue o Evangelho, irmãos. Esse é o momento de pregarmos a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo compara esse momento com o céu. Vamos abrir em Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21, Paulo diz assim: Filipenses 1, 19: porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O que Paulo está dizendo é: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entrar no céu é muito melhor do que essa realidade que eu estou vivendo. Mas se Deus quiser que eu permaneça na terra e tenha algum eleito para salvar através da minha vida, isso também é bom. Paulo está fazendo uma comparação, irmãos, do céu com você ser um instrumento de Deus na terra. Olha que maravilha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Por isso que Cristo, quando os discípulos falaram: todos te buscam, ele, direcionado pelo Pai, disse: não, eu não vou ficar aqui o tempo todo pregando para um grupo de pessoas. Eu preciso ir às aldeias vizinhas, a outros lugares, e eu preciso pregar para outras pessoas, porque para isso eu vim. Jesus veio para pregar, para dar testemunho da verdade, para chamar os homens ao arrependimento e à fé. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que faz expiação pelos pecados do seu povo. E então Jesus Cristo, ele não fica ali, ele não atende a voz da multidão, mas ele sai para pregar em outros lugares. Que maravilha, irmãos. Quem aprendeu isso foi um pregador chamado George Whitefield. Ele pregava em igrejas. Então ele percebeu a necessidade de fazer evangelismos ao ar livre. Na verdade, ele foi expulso das igrejas que ele pregava. E ele então começou a fazer pregações ao ar livre. E multidões, milhares de pessoas vieram a Cristo por conta das pregações de George Whitefield. Sabe? De que adianta ficar na igreja disputando o ego para ver quem sabe mais? Eu conheço mais que você, você conhece mais que eu, para ficar brigando quem é mais importante, igual os discípulos. Senhor, ordena a mãe de Tiago e de João: Senhor, quando o Senhor tiver o seu reino, faz com que os meus filhos,
Um se assente à sua direita, outro se assente à sua esquerda. Para que isso, irmãos? Muito melhor do que ficar nessa disputa de ego. É evangelizar. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Você quer pregar? Vamos pregar na rua. Vamos pregar em qualquer lugar, na padaria, a tempo, a fora de tempo. É como o Spurgeon disse para uma mulher que chegou lá dizendo que queria cantar. E ele disse para essa senhora: a senhora quer cantar? Tá bom. Ela toda vez mandava uma carta para ele, dizendo: Spurgeon, eu quero cantar. Aí, uma vez, quando terminou o culto, todo mundo foi embora. Ela chegou até Spurgeon e disse: ô Spurgeon, eu quero cantar. Spurgeon disse: cante. Aí disse: ah não, mas agora ninguém está me vendo. Spurgeon disse: oh, mas a senhora queria cantar para Deus ou a senhora queria cantar para os homens? Então, perceba a necessidade. Não há espaço para competição. Que loucura. Tem igrejas que é uma briga. Eu sei mais que você. É uma briga por esse tablado aqui, meu irmão. É uma luta. Meu irmão, a seara é tão grande, principalmente agora no coronavírus. Você não quer pregar? Ô irmão, vai ter tanta gente para você pregar. Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão lá do Rio de Janeiro, o irmão Emerson, que acompanha as nossas pregações. Ele disse que teve que sair com urgência com um casal de cristãos que mora perto dele. E eu estou orando por esse casal e peço aos irmãos que orem também. Parece que os dois estão com coronavírus. E ele foi acompanhar esse casal para levar no hospital. Você quer pregar? Agora é a hora de mostrar que você é um pregador. Agora é a hora. Não é se aparecer na frente de pessoas, não. É pregar para quem nunca ouviu. Oh, irmãos, é tão gostoso. Eu aconselho você a fazer isso. Procure uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho e fale de Jesus. E você vai ver Deus te enchendo do Espírito Santo de uma forma que você nunca viu. Mas é batata. Peça o Espírito Santo que te dê essa coragem, irmãos, para pregar para quem nunca ouviu. É a melhor sensação do mundo, pregar o Evangelho. Então aqui, irmãos, Jesus Cristo, Ele faz isso. Ele não fica parado com um grupo de pessoas. Ele sai para pregar nas demais localidades. E foi nas sinagogas, pregando o Evangelho e expelindo os demônios. Porque o demônio só sai de verdade quando a verdade entra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então perceba, irmãos, Deus está nos chamando ao evangelismo. Sabe o que a Bíblia diz em Ezequiel 33? Que Deus nos colocou como atalaia sobre a casa de Israel. E a Bíblia diz assim: se eu mandar você advertir o pecador, e você não alertar o pecador do seu pecado, e você não botar o dedo na cara dele e dizer: arrependei-vos, arrependa-se, meu irmão, o juízo de Deus está vindo, creia em Jesus Cristo, obedeça a Cristo, olhe para Cristo. Se você não fizer isso, o pecador irá morrer, mas o sangue dele, Ezequiel, eu demandarei das tuas mãos. Você percebeu a seriedade da pregação do Evangelho? Que não é um momento de se aparecer em público e mostrar oratória, dom. É um momento muito sério. A pregação do Evangelho não é brincadeira. O sangue dele, Ezequiel, eu demandarei das tuas mãos. Sabe o que Paulo disse em 1 Coríntios 9,16? Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque foi-me imposto essa obrigação. Que Paulo disse não importa, no dia mau ou no dia bom, eu tenho que pregar o Evangelho, porque isso é uma obrigação.
E por que, irmãos, nós devemos pregar? Vamos abrir em Romanos 10, 9. Romanos 10, verso 9. A Bíblia diz assim. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, Romanos 10, 11, todo aquele que nele crer não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha o verso 13, preste atenção, irmãos, porque você tem que evangelizar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o que diz o verso 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Quando os marinheiros lá da tempestade de Jonas se viram naquela situação de aperto e angústia, cada um clamou ao seu Deus. Ou seja, como eles poderiam clamar ao Deus verdadeiro se eles ainda não conheciam a Ele, se eles ainda não criam a Ele? Como você pode se relacionar com uma pessoa que você não conhece? Aí Paulo diz aqui: e como crerão naquele de quem não ouviram? Ou seja, como as pessoas vão crer se elas nunca ouviram desse Deus? E como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão ouvir se não há quem pregue o Evangelho? Quem aqui já leu Atos 8, a conversão do eunuco? O eunuco está lendo Isaías 53. Então Filipe se apresenta até ele e pergunta: você entende o que você lê? Ele disse: mas como é que eu vou entender se ninguém me explica? São essas pessoas que eu estou procurando, esses eunucos, essas pessoas que estão muitas vezes em falsas igrejas, num falso evangelho, presa no engano de Satanás, na escravidão do pecado. E ela está lá: rapaz, eu estou buscando a Deus, mas eu quero alguém que me ensine, eu quero alguém que pregue para mim. A gente tem que pregar para esse tipo de pessoa, para quem valoriza a pérola. A gente não deve pregar para os porcos, a gente não deve dar pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães. Por isso que toda missão começa com oração, como Deus guiou Filipe, para a gente falar a palavra certa, para a pessoa certa, na hora certa. Como o Paulo, que pregou para Lídia, e o Senhor abriu o coração de Lídia. Que maravilha, irmãos! É assim que Deus salva pecadores. E Filipe então abre Isaías 53 e diz assim: olhe, esse aqui que está falando, esse cordeiro que foi levado mudo perante os seus tosquiadores, é Jesus Cristo. Ele pregou Jesus em Isaías 53. E o eunuco então teve o desejo de ser batizado. Aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Amém. E ele disse: eu quero me batizar, é lícito eu me batizar? Filipe então disse: é lícito se crês de todo o coração. Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Você se arrepende da velha vida? Você confia em Cristo como seu Senhor e Salvador e agora quer viver toda a sua vida para Ele? Você crê em Jesus? Ele diz: creio de todo o coração. Então ele batizou o eunuco. E ele foi cheio do Espírito Santo. São essas pessoas que a gente tem que procurar, irmãos. Procurar diligentemente. Essas pessoas que o próprio Deus já está gerando o incômodo na alma, que o próprio Deus já está gerando o vazio na alma. E só falta uma palavra.
para que ela creia. Que maravilha, irmãos. Ser um instrumento de Deus. É por isso que ele diz: como crerão naquele de que não ouviram? De que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Ô irmãos, você pode ter o amor de Deus no seu coração e ficar em casa com pessoas morrendo, e você tem um pote salva-vidas. Pode isso. Você tem a vacina que cura o coronavírus. Como assim, irmão José? Uma pessoa que está com coronavírus, se você vai lá com a roupa de astronauta, com máscara, com roupa de astronauta, bota, você pode ir todo coberto, e você do lado de fora, para a pessoa te ouvir, e você diz: bom dia, senhor, bom dia, senhora, tudo bem? Tudo. Eu sou cristão, eu vim aqui trazer para vocês, para o senhor, para a senhora, uma boa notícia. E essa boa notícia é que Deus enviou seu Filho ao mundo para nos resgatar da sua ira, porque nós somos pecadores, Senhor. Nós nos afastamos de Deus, nós erramos o alvo da nossa criação, mas Deus amou o mundo, Senhor, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Senhor, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo garante que, se você crê nele, se você se arrepender agora dos seus pecados e confiar nele, ele te garante o perdão de todos os seus pecados. Ele garante, Senhor, que ele irá te curar. Como? Mesmo se você morrer, você vai entrar no céu. Em uma realidade que olhos humanos, mente humana, não pode descrever as maravilhas que estão no céu esperando o povo de Deus. Já pensou, irmãos? Que maravilha! Que maravilha você pregar o Evangelho para uma pessoa que ainda não conheceu o Evangelho. Você ser um instrumento de Deus na salvação de pecadores. Então aqui ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que os doentes do coronavírus vão ouvir o Evangelho? Se os pastores estão todo mundo dentro de casa. Cadê aquele pastor do Titanic que abriu mão do bote salva-vidas para que um jovem fosse salvo? Você não é salvo? Jesus não te salvou? E aí? Cadê? Cadê essa salvação agora? O viver não é Cristo? A gente não leu aqui? Morrer não é lucro? Cadê? Não tem o Evangelho verdadeiro no coração. E como pregarão se não forem enviados? A importância de ser guiado por Deus, ser enviado por Deus. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Que as pessoas precisam, irmãos, é de paz com Deus, é de reconciliação com Deus. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer, eu vou morrer, não importa se é de coronavírus, não importa se é de câncer, não importa se é de bala perdida, não importa se é de morte matada ou se é de morte morrida, eu e você vamos morrer. Você conhece alguém que tem mais de 120 anos que está vivo hoje? Se você conhecer, me apresente. É a grande certeza da vida, eu e você vamos morrer. Mas a grande questão é: para onde você vai depois da morte? Para onde você vai depois que você morrer? Eu falei isso para os meus familiares, que eu não ia deixar de congregar, porque eu acredito no céu e eu acredito no inferno. Falei de forma respeitosa, sem desrespeitá-los, sem levantar o tom de voz, sem afrontá-los, mas eu disse: é mais forte do que eu. Eu não posso ficar em casa. Prefiro abrir mão do meu conforto, mas eu não posso ficar dentro de casa sem congregar. Eu tentei. Fiquei uma quarta em casa.
Aí, meu irmão, me deu um negócio. Eu botei o pastor pregando pelo celular. Meu irmão, não é a mesma coisa não, viu? A voz do pastor era diferente. Eu falei, rapaz, que obra é essa aqui, rapaz? Deu a vontade de passar lá, de sair correndo. A bateria do celular descarregou. Eu falei, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Aí eu fui quinta. Glória a Deus. Voltei, sexta. Aí sexta, eu vim pra cá. Aí sábado eu fiquei em casa. Ah, meu irmão, quando eu fiquei em casa sábado, eu falei, rapaz, esse negócio não vai dar certo não. Demônio purinho, meu irmão. Eu falei, rapaz, como é que você pode congregar pela internet? Como é que você não pode deixar de falar com o irmão? De dar um abraço do irmão, meu irmão, tudo bom? Como é que você está? O que é que você está passando? E aí, meu irmão, vamos orar, vamos buscar a face de Deus junto. E aí, como é que você está? Um abraço, um olhar, isso é congregar. Não é ficar em casa vendo, não. Por isso que eu, domingo de manhã cedo, meu irmão, a mala já estava arrumada. Eu disse, meu irmão, não dá não. Ficar em casa não dá não. Eu tenho que congregar. Eu preciso fazer a minha declaração pública de fé. Eu preciso estar na casa do Pai. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que um pecador é salvo, amado irmão? Pela fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Como é que um pecador é perdoado? Pela graça. E se não for pela graça, não vai ser de jeito nenhum. Porque ninguém merece a salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas essa graça vem mediante a fé. E essa fé é um dom de Deus. Mas essa fé que é um dom de Deus desce ao coração do pecador por meio de uns malucos que prega a loucura da pregação. Porque aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus olhar para Jesus sendo crucificado e receber dele o perdão e dizer, meu Deus, ele morreu por mim. Jesus de Nazaré, que nasceu há 2000 anos em Belém, que cresceu em Nazaré, que pregou, que fez milagre. Esse mesmo Jesus, ele me conhece pelo nome, ele morreu por mim, ele bradou meu nome na cruz. Glória a Deus, que maravilha. Uma pessoa que me ama a tal ponto. Como ser ingrato com esse amor? Como não renunciar a tudo para seguir esse homem que quando todos te abandonam, segura nas suas mãos e diz, eu não te abandonarei. Como não seguir esse homem, irmão? Você vai trocar Jesus por um casamento, por um marido, por uma esposa, por um trabalho, por um filho, por uma filha, pelo desejo de tentar salvar a sua própria vida, por algum ídolo do seu coração. Esse ídolo não vai te socorrer na hora da morte. Somente Jesus pode dar paz ao seu coração e vida eterna. E se ele não for o seu primeiro amor, você vai tentar salvar a sua vida e você vai perder ela. Que maravilha, irmãos, a fé vem pelo ouvir. Venha, vamos ao Calvário, veja o Salvador sangrando, veja o Salvador morrendo. Ele é o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, irmãos. Que Salvador poderoso. Como você pode se envergonhar de um Salvador esse que venceu a morte com a sua morte de cruz? Como é que um espírita pode ser mais operoso do que você e eu?
Como é que um católico pode ser mais operoso que você e eu? Ninguém, nenhuma religião tem um Salvador perfeito, que morreu por pecados, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Quem foi que triunfou sobre a morte? Seja rico, seja pobre, seja doutor. Quem foi que venceu a morte, irmão? Ninguém. Jesus triunfou sobre a morte, ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia. Ele é maravilhoso, irmãos. E Ele nos promete um lugar maravilhoso depois da morte. De tal maneira que se você morrer, você está num lugar muito melhor do que essa Babilônia que a gente vive aqui. Se você morrer, meu irmão, aí sim você chegou em casa. Esses dias eu estava pensando nisso. Eu estou fora de casa, mas eu estava meditando nisso. Mas eu nunca estive em casa. O lugar que eu esteja dormindo aqui, eu nunca estou em casa. A casa dos meus pais não é minha casa. Se eu comprar um apartamento, não é minha casa. Minha casa está no céu. Essa é a minha casa. Eu vou dizer, cheguei em casa e descansei quando eu estiver agarrado nos braços do Salvador. Dizer, acabou a luta contra o pecado. Acabou o sofrimento. Acabou a lágrima. Acabou o choro. Acabou tudo, irmãos. A gente só está em casa quando a gente chega no céu. Aqui não tem lugar confortável. Você vai se sentir pressionado aonde você estiver. Você vai se sentir atribulado aonde você estiver. Se você é crente, a Bíblia diz, em tudo somos atribulados. Sua carne vai lhe atribular o dia todo. Satanás vai lhe atormentar o dia todo se você é crente. E você vai sentir um profundo desejo, irmãos, de ir para o céu. De tal maneira que o seu desejo vai ser rapidamente cumprir a sua jornada na terra. Como um peregrino e forasteiro, que está fugindo da cidade da destruição e correndo para a cidade celestial. Como disse o evangelista ao cristão, está vendo lá? Ali é a direção da cidade celestial. Corra e não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. E ele sai correndo. A família dele, cristão, cristão, cristão. Os vizinhos. Aí chega obstinado, flexível. Rapaz, você tem uma boa família. Vamos lá, vamos tomar uma cervejinha, vamos brincar um pouco. Aí daqui a pouco chega flexível. E cristão fala com ele. Olhe, o Senhor não nos promete uma viagem tranquila, flexível, mas um destino maravilhoso. Esse livro fala de um lugar onde as ruas são de ouro, onde nós veremos a face do Rei da Glória. E ele, rapaz, eu quero ir para esse lugar. Aí o obstinado chega, rapaz, vamos lá, curtir nossa vida. Aí flexível, rapaz, acho que eu vou ficar. Rapaz, não, eu vou. Na primeira dificuldade, flexível faz o quê? Quem fica aqui é outro. Não sou eu, não. Então perceba, irmãos, que maravilha. Se você creu em Cristo, você não entrará em juízo. Você passou da morte para a vida. E vai passar da vida para a vida eterna. Por mais que você sofra aqui neste mundo, o céu curará toda a dor que você passar nessa terra. O céu recompensará todo o prejuízo que você passar nessa terra. O céu cura tudo. O céu cura coronavírus. O céu cura câncer. O céu cura todas as doenças. É o céu, irmãos, que cura o nosso sofrimento. O apóstolo Paulo disse, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com as glórias que em nós hão de ser reveladas. Cristo em nós, a esperança da glória.
Mas aqueles que estão dormindo sem Cristo, morrendo sem Cristo, eles estão morrendo como quem não tem esperança, porque o inferno também é real. Se você não evangelizar a pessoa que Deus mandou você evangelizar com urgência, e ela morrer, a responsabilidade é sua, é minha. Você não pode ter medo de pregar o Evangelho. Busque uma forma de abordar. Eu mesmo amo folheto. Começo com um folheto. Você entrega um folheto, o folheto é o início de um diálogo, o folheto bíblico. É o início de um diálogo. Depois você chama e conversa. E se te maltratarem, glória a Deus. Maltrataram a Cristo. Por que você tem que ser bem recebido? Não, irmãos. E se você pregar para 1000 pessoas e ninguém se converter, glória a Deus. E se você pregar para 1000 pessoas e uma se converter, você já é bem-aventurado. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é preto, não importa se é branco, não importa se é doutor, não importa se é analfabeto, se é homem, se é mulher. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que maravilha, irmãos! Pregar o Evangelho. Eu queria concluir com a leitura de Apocalipse 21, para a gente ir para casa. Apocalipse 21 é endereço da minha casa, viu? Se você quiser saber, da sua também. Você é crente. Quando perguntarem seu comprovante de residência, você vai mandar para a pessoa: seu Marcelo, o senhor me dá seu comprovante de residência? Pronto, peraí que eu vou mandar para a senhora. Apocalipse 21. Leia tudo. E aconselho que a senhora se arrependa e vá para lá também. Apocalipse 21. Nossa casa, irmãos. A casa do Pai. Jesus Cristo disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, tem lugar para todo mundo que se arrepender e crer em Jesus. Apocalipse 21, 1. Olha que maravilha, irmãos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ô meu Pai, nos faz entrar nessa cidade, Senhor, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que maravilha, irmãos. Ele será o seu Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando você for para a sua casa agora, quando você sair daqui, você vai percorrer um caminho, não é isso? Agora mesmo eu vou para a boca do rio. Seu Leão vai percorrer um caminho dirigindo. Ele vai trilhar uma rota. Quando você quer chegar num lugar, você precisa trilhar um caminho até chegar neste lugar. Aí você baixa aquele aplicativo, qual é o nome? Waze. Esses aplicativos que o pessoal do Uber usa. Como é? O Waze, né? Aí você baixa o Waze, chega lá no lugar que você quer chegar, e você chegou em casa. Quando Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas, ele disse: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Caminho? Que caminho? Tem um caminho para chegar na casa do Pai. Aí Tomé disse: Senhor, não sabemos esse caminho. Jesus respondeu:
que o caminho é uma pessoa. A pessoa é Jesus. Eu sou o caminho. Que leva até onde? Aqui, a cidade santa. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de Jesus. Ninguém chega na cidade santa se não percorrer o caminho que é Jesus. Ninguém recebe uma coroa no céu se não carregar sua cruz na terra. Como entrar nesse caminho? Arrependimento e fé. Como entrar nesse caminho? Conversão. Agora ele vai dizer, verso 4: e Deus, olha o que diz aqui, irmãos, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Por isso Jesus disse, bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Aqui é o nosso consolo. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Perceba, irmãos, primeira coisa que não vai ter no céu: lágrimas. O que significa lágrimas? Tristeza. Aqui nós nos entristecemos, porque somos pecadores, porque Deus é santo, porque nos arrependemos, porque muitas vezes o bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos fazer, fazemos. E só chegamos à conclusão de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui nós choramos, irmãos, nós passamos decepções, angústias, aflições. Jesus disse só para mim, eu disse para você também: no mundo tereis aflições, e não haverá mais morte. A morte, irmãos, é uma realidade dolorosíssima. Quem aqui já foi no enterro de alguém? Você vê aquela pessoa que você ama, que você amou, e você vê aquela pessoa numa tumba, calada, sem respirar. É algo assustador. Eu já estive com pessoas que eu estava conversando com a pessoa aqui falando comigo. 2 dias depois, eu vi a pessoa numa tumba. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Essa pessoa estava aqui de pé ontem, forte, falando comigo. No céu não haverá mais morte, porque houve um Redentor que desceu à tumba e recebeu a morte eterna de todos os que ele comprou com seu sangue na cruz. Não haverá mais morte, nem pranto, não haverá tristeza, nem clamor, nem dor. Aqui nós sentimos dores, irmãos. A dor é algo que é, infelizmente, indispensável aos seres humanos. Todos os seres humanos, eles sentem dor. Em um dado momento da sua vida, você sentiu e vai sentir dor. Uma mãe, quando vai dar à luz filhos, ela sente dores. Uma pessoa, quando tem alguma enfermidade, ela sente dores. Neste mundo, nós sentimos dores, mas no céu não haverá dor. Não haverá sensações ruins, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O que Jesus está dizendo a João é: você pode acreditar nesse lugar, porque esse lugar existe, mas testifique-se que você está percorrendo o caminho correto para chegar nesse lugar. Amém. Pois pode ser que você passe uma grande decepção,
pensando que vai chegar nesse lugar e acordar no inferno. Não foi o que John Bunyan descreveu com aquele personagem chamado Ignorância? John Bunyan pergunta para ele: cadê o certificado? Onde está? Onde está o certificado? Ele disse: eu não preciso. Então ele chega na porta do céu sem o certificado e ele desce para o inferno. Então testifique-se que o caminho que você está trilhando é o caminho que leva ao céu, pois há um caminho que leva ao inferno. Há um caminho que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Mas há um caminho que leva ao céu. Como acertar esse caminho? Ele é estreito, ele é apertado, ele é repleto de dificuldades, mas ele tem a graça de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então aqui ele diz: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É por isso que nós devemos evangelizar, irmãos, porque nós devemos acreditar neste lugar. Você acredita que o céu existe? Se você acredita que o céu existe, não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões minam e roubam. Ajuntem tesouros no céu. Você acredita que o céu existe? Então leve a sério os alertas que Jesus dá para chegar lá. Jesus te deu um mapa que leva até o céu, a Bíblia. Aqui é o mapa, aqui é o manual, aqui é a palavra de Deus, é a direção para as nossas vidas. E ele disse que tem um caminho que não leva ao céu, é o caminho da multidão. E tem um caminho que leva para o céu, é o caminho da minoria, é o caminho do povo da cruz, é o caminho do povo do arrependimento e da fé. Jesus Cristo disse que se a nossa mão nos faz pecar, a gente tem que cortar. Se o nosso olho nos faz pecar, a gente tem que arrancar. Por quê, irmãos? Porque não pode entrar no céu em pecado. Não pode. A gente só pode entrar no céu lavado e remido no sangue de Jesus. E o pecado só pode ser perdoado e lavado no sangue de Jesus quando ele é confessado e abandonado. Irmãos, o inferno é um lugar tão assustador que eu não queria para o meu pior inimigo. Você lê as descrições do inferno que a Bíblia faz, você vai entender a urgência do evangelismo, de se pregar a palavra de Deus a toda a criatura, de se notificar as pessoas, de fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Imagine, irmão, que maravilha se toda a nossa congregação for para o céu. Se todo mundo entrar na glória que está aqui. Se todo mundo aqui viver como as virgens prudentes, tiver azeite nas lamparinas, tiver suas lamparinas acesas, todo mundo vai se encontrar no céu. Eu todos os dias, esses dias, tenho falado com minha mãe. Eu sempre tenho pregado para ela por telefone. Porque, irmãos, eu não quero que minha mãe seja só minha mãe aqui na terra. Eu quero que minha mãe seja minha irmã em Cristo no céu. Se você ama uma pessoa, você ama ela de verdade. E você ama tanto. Você não quer só passar alguns anos com ela na terra. Você quer passar a eternidade com ela no céu. E por isso você está disposto até a ser odiado por essa pessoa. Para que um dia você se encontre com ela no céu.
Sabe? O céu cura tudo. Minha mãe tem uma série de doenças. Eu posso pregar para ela. Minha mãe, no céu, não tem diabetes. No céu, não tem pressão alta. No céu, não tem coronavírus. No céu, não tem todas essas doenças que a senhora luta aqui todos os dias. E é por isso que eu prego para a senhora. E se a senhora crê em Cristo, meu irmão, a senhora vai entrar no céu. E a gente vai passar a eternidade se alegrando com o nosso Salvador. Se ama uma pessoa de verdade, faça de tudo para que ela chegue no céu. Faça de tudo para que a luz de Jesus brilhe através de você. Não se esconda atrás de um mau testemunho. Se você errou, seja humilde, meu irmão, me perdoe. Eu deveria ter agido com você como Jesus agiria. Me perdoe. A Bíblia diz que aquele que diz estar em Cristo tem que andar como Ele andou. Não existe desculpa. Ah não, mas eu não sou Jesus. Mas o Espírito dele deveria habitar em você. E você deveria dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todo evangelismo começa com testemunho. A maior ferramenta de evangelismo do mundo é o testemunho cristão. Porque sem o testemunho cristão, você evangeliza com a boca e destrói com os comportamentos. Você fala para uma pessoa: vá para o céu, e você está vivendo como os que não vão para lá. Então, vamos nos dedicar a esse propósito. Pregar a toda criatura. Pregar o Evangelho a toda criatura. Nesses dias nós precisamos viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Viver de Jesus e falar de Jesus. Ontem eu recebi a notícia que eu tenho direito a receber esses R$600 que o governo está dando aí. Irmão, para que eu quero esse dinheiro? Me diga aí. Para que eu vou para que eu vou correr atrás de dinheiro, meu irmão? Sendo que as pessoas estão indo para o inferno, e eu tenho que comer, e eu tenho que vestir, e eu tenho que beber. Para que você quer dinheiro? Para quê? Me diga aí. No céu a moeda é outra. No céu não é dinheiro que importa, não. No céu o que importa é o fruto do Espírito. Para que riqueza agora, na época do coronavírus? Para que dinheiro? Dinheiro vai mudar o quê? A nossa realidade. O que nós precisamos, irmãos, é do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque pessoas estão morrendo e irão morrer dentro desses dias. Muitas pessoas irão morrer. O coronavírus vai chegar no Alto das Pombas. O coronavírus vai chegar na boca do rio. O coronavírus vai chegar na nossa cidade. E muitas pessoas vão morrer. Possa ser que eu pegue, que algum de vocês pegue o coronavírus. A grande questão é: para onde a gente vai se a gente morrer? A gente está indo para o céu ou a gente está indo para o inferno? É isso que importa, irmãos. É isso que de fato importa. Nós precisamos fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos guie nessa oração. Eu vou orar nessa noite ainda por pessoas que o Senhor quer que eu evangelize. Eu vou pedir que você ore pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que moram no seu bairro, no seu prédio, para que você também testemunhe da sua fé, para que você fale de Jesus, para que você
pregue o Evangelho, chame as pessoas ao arrependimento e à fé. Esse é um dever de toda a igreja, irmãos. Não é o dever somente do pastor, é o dever de todos os irmãos da igreja, pregar o Evangelho a toda a criatura. Vamos orar. Deus, nós te pedimos, Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Perdão pela minha negligência em pregar o teu Evangelho, Senhor. Oh Deus, tantas pessoas estão morrendo, Senhor, sem esperança. Tantas pessoas estão presas dentro de casa, com depressão, Senhor, com sentimento de culpa, de angústia. E nós temos a mensagem, Senhor, que salva pecadores. Muitas vezes estamos preocupados só com a nossa vida. Ó Deus, levanta a tua igreja, como o Senhor fez em Ezequiel 37, com o vale de ossos secos. Traz um avivamento no meio do teu povo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a pregar o Evangelho a toda criatura. Nos ajude, Senhor, a pregar o Evangelho às pessoas que amamos. Pois sem Cristo, Senhor, todos estão perdidos. Nos ajude, Senhor, a orar de todo o coração, para que o Senhor nos leve ao lugar certo, na hora certa, para falarmos de Jesus Cristo. Não nos deixe ser omissos, meu Pai, com essa missão tão importante, pregar o Evangelho a toda criatura, meu Deus. Nos livra, Senhor, do egoísmo. Nos livra, Senhor, do egocentrismo. E nos ajude a nos oferecer a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Ó Deus, eu te peço mais uma vez, nos ajude, Senhor, a pregar a Tua palavra, a tempo e a fora de tempo. Pois os dias são maus, Senhor. E só há um refúgio seguro, que é o Senhor Jesus. Só há um lugar onde nós estamos seguros, sobre as asas do Altíssimo. Aquele que habita, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, irá descansar à sombra do Onipotente. Ó Deus, nos faz crescer espiritualmente, Senhor. Ajuda, Senhor, o pastor Nizam a pregar o Evangelho diante de todas as oposições que ele tem enfrentado, Senhor. Ajude a ele a pregar a Tua palavra, Pai, para que pecadores passem da morte para a vida, das trevas para a luz. Nos dá uma visão de Cristo nessa noite, Senhor. Nos dá uma visão de Cristo, Senhor. Nós possamos ter uma visão do céu, como o profeta Isaías, e que saiamos daqui com o mesmo desejo de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Salve o seu nome, cumprimento o santo, diga para ele: pregue o Evangelho. Amém.